Bom, galera, primeiramente eu gostaria de fazer minhas condolências à família do Daniel Mastral, né? E também pedir respeito, né, sobre o fato ocorrido, né? A gente não sabe da verdade, a gente tá, muitas pessoas, né, e a gente aqui também vai conjecturar al, algumas coisas, né, sobre o que pode ter acontecido de fato e algumas situações que as pessoas, pela minha concepção, estão deixando passar. Eu não sou leitor do livro do Daniel Mastral, mas eu acompanhava as falas dele pela internet. E dentro de tudo que eu acompanhei, eu posso dizer em que em nenhum momento eu vi esse homem pregar, né, o ódio, pregar a destruição, pregar a morte, sabe? Independente de qualquer coisa, do que ele crê, do que ele, né, das crenças que ele tinha, né? Eu nunca vi e posso dizer que pelo tudo que eu já acompanhei, ele ser uma pessoa que incentivava a autodestruição, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é que muita gente está surfando na onda do Daniel Mastral. E meu canal aqui é um canal pequeno, é um canal que vocês podem observarem aí. Eu não posto muita coisa, eu postei um fato que estava acontecendo, que me incomodou muito. Então aqui normalmente é um canal de desabafo meu mesmo e de questionamento sobre algumas coisas que são postas na mídia e que as pessoas acabam tirando isso como uma verdade absoluta, né? Sem abrir precedentes para qualquer tipo de questionamento. Então aqui a gente não, eu não tô aqui para querer ganhar like ou querer ganhar inscrito em cima do fato ocorrido com um ser humano que era o Daniel Mastral, né? Mas eu quero sim aqui discutir, né, com vocês, se vocês puderem escreverem e acharem se eu tô certo ou errado naquilo que eu estou falando aqui. Eu não sou o dono da verdade. Então, sobre o que de fato possa ter acontecido ou não com ele, e que a gente espera que se um dia os familiares vierem a se expor, né, para contar se aquilo realmente que tudo isso que aconteceu com ele é uma coisa que foi ele mesmo que possa ter feito, entendeu? E, enfim, né? Mas vamos assistir aqui e aí eu vou parar o vídeo, vou pausar o vídeo e vou comentar com vocês aquilo que eu quero abordar diante das falas que tanto o apresentador quanto o entrevistado vão falar aqui sobre o caso do Daniel Mastral. Ele falou assim: vocês poderiam dar sua opinião sobre o ocorrido com o Daniel Mastral? Vou passar aqui um Ele pouco. falou que pelo futuro nada que indicasse que ele estava mal, que poderia cometer. Eu não sou especialista, né, Gabriel? A gente não pode falar se uma pessoa está mal, está tirando controle. Eu tenho como saber. Realmente não E uma tem, galera. questão, eu não li muito a respeito, não sei se você está mais por dentro, mas parece que teve um ferimento na cabeça, as imagens da câmera parece que tem um disparo. Cara, eu não sei direito, eu não sei. O que você sabe sobre a morte dele? Ele teve no seu programa há pouco tempo também. As pessoas que se Eu matam, entrevistei esse ano a última, uma das últimas, e não é. pessoal, normalmente as pessoas que cometem um ato, né, vou usar aqui um ato de autodestruição, elas não vão pedir ajuda naquele momento. Elas vão para lá e vão cometer o ato, sabe? Então pesquisem um pouco mais sobre isso, né? Não para que vocês façam
cometam esse ato com vocês, mas para que vocês entendam um pouco daquilo que as pessoas estão comentando ali, que não, sabe, algumas coisas assim não procedem. Então, assim, as pessoas que realmente vão cometer um ato de autodestruição, elas vão lá, cometem o ato e acabou. Entendeu? E tanto que existe até documentários no YouTube, né, que falam sobre isso, sobre se não me engano é a ponte em Golden Gate lá nos Estados Unidos, que eles chamam de Ponte da Morte, e tem também a floresta dos Suici, né, Deais, lá no Japão, né? As pessoas entram na floresta, vão lá e se destroem. Mas vamos continuar, vamos lá. Cristo, né, que ele foi comigo dia 15 de julho. No caso, foi dia 4 de agosto, né? Então, 20 dias, né? Ele, como que ele tava, ele teve comigo, a entrevista até começou a dar uma repercutida depois da morte dele, talvez fosse uma das últimas. Eu sei que o achismo postou, mas a entrevista foi gravada em maio. Foi postada no dia 5, mas a entrevista é antiga. Cara, eu vou dividir isso em dois pontos. Né? Eu não tive muito convívio com o Astral a ponto de ter capacidade de conhecer ele, para saber se ele estava Isso é um ponto de sinceridade, galera, porque assim, você não pode falar de uma pessoa profundamente se você não conhece a pessoa, você não sabe como a pessoa está. Então, ele ali está falando, não tem conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento. Então, o que ele vai colocar aqui são coisas que ele acha que possa ter acontecido. Eu, quando vi a tua postagem, eu até achei bem bacana, né? Muita gente me cobrou para eu me posicionar. Eu não fiz. Então, galera, eu não sei se agora eu Ele foi um cara muito bacana, muito respeitoso, muito sorridente. ele aqui fala que Porque fala em força oculta e ele foi claro, ele te ele é um cara respeitoso, que ele se dizia bonita, mensagem perseguido, né, por forças ocultas, né? Falava que ele deixava mensagens positivas e que ninguém sabia se ele estava passando por algum tratamento psicológico ou psiquiátrico. E aí ele começa a fazer os comentários tecer os comentários sobre as imagens, né, que estão vinculando na mídia. E aí ele começa a falar sobre as imagens que ele sai do carro e com a arma em punho, né? E aí ele começa a falar sobre essa situação, né? Por que ele saiu com a arma em punho, porque se você vai cometer um ato, você não precisa sair com a arma em punho, que se você parasse podia parar num descampado e simplesmente ali cometer o ato também, nem sair do carro, né? Você poderia, assim, fazer várias coisas que você não se expusesse ao ponto, né, de ter que entrar numa floresta e ele aqui discorre, né, que ele estava muito nervoso e tal, e entrou na floresta e empunhando a arma e cometeu o ato. Aí eu vou parar aqui, não sei se o áudio está saindo para vocês, provavelmente não, mas eu quero comentar sobre isso. Vocês podem ir lá no corte, né, tá aí, vocês estão vendo aí o corte de inteligência limitada, e eu quero comentar para vocês sobre essa situação. Primeiro ponto, ele sai do carro nervoso, né, empunhando a arma e tranca o carro, que é o que ele fala aqui, vai para a floresta. O Daniel Mastral, anteriormente, em algumas, ele falava que o que ele tinha de bem, praticamente, dele, era o carro dele que ele gostava. Ele tinha um amor pelo carro, entende? Ele tinha um amor pelo carro, ele tinha uma família. Teoricamente, ele em outros podcasts já falava que ele estava perdendo, estava lutando pelos direitos dos livros dele, das obras dele, né, contra as editoras. Então, assim, o Daniel Mastral, ele estava passando por dificuldades, teoricamente, financeiras, né? Se é que a gente pode pensar assim. E aí o cara,
né, ele tinha até então uma outra família. Ele perdeu o filho, que também cometeu um ato autodestrutivo, teoricamente perdeu a esposa, que também cometeu um ato autodestrutivo, e casou de novo e estava com um neném, né? Tinha um neném que teoricamente é dele e ele estava reconstruindo a vida dele. Bom, fato é que o cara, ele teceu todo um discurso num podcast que ele estava sendo caçado, estava perdendo direitos das editoras, que a única coisa que ele tinha era o carro. Então, assim, o carro dele era a única coisa de fato que teoricamente, ele explanava gosto por aquilo, né? Gosto por ele ter aquele carro, por ele ter aquela conquista, né? E ele deixar aquilo ali para a família dele, ou como um recurso financeiro, ou como uma lembrança, né? E não manchar aquilo ali com o sangue dele, né? Vamos dizer, vamos ser bem claros, né? E para que até a família pudesse de repente ou usar ou revender, né? Uma pessoa que de repente planejou aquilo ali de alguma forma é válido. Então, assim, o que aconteceu ali com ele, dele fazer isso e agir dessa forma, pode ser dentro desses quesitos, né, que eu estou comentando aqui, né? E aí ele começa a falar sobre essa situação que ele poderia estar transtornado, estar sendo perseguido também, e entrar na floresta armado, que ele poderia ter batido de frente com alguém ali da localidade, ou até mesmo com um policial e tudo, e seria um fato desnecessário, já que ele queria cometer o ato, né? Concordo com ele também, mas uma pessoa em transtorno, ela não pensa muito, né? Muito no que pode acontecer em determinadas situações, né? Ele pode de repente ter pensado na situação do carro, como eu estou comentando para vocês, que é um legado que ele deixa para real, físico que ele tem para a família dele. Em contrapartida, as obras dele era uma coisa que estava sendo um alvo de disputa, vamos dizer assim, né? E aqui eles usam também umas falas do Daniel que ele comenta sobre a questão do que ele podia estar sendo perseguido, que as pessoas poderiam caçá-lo pelo, né? Então, enfim. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: de fato existe, né, o rastreio por IP. Vocês podem chegar dentro da casa de vocês, pegar um celular de um convidado e ele entrar na sua internet. Você entrar com o celular desse convidado na sua internet, na sua casa, você ter uma televisão smart, né, ou outros aparelhos ligados na sua casa, e você dentro daquele celular estranho dentro da sua casa, você começar a consumir um determinado conteúdo fixamente. Você começa a consumir fixamente aquele conteúdo, né? E aí você começa a consumir durante um período. Aquele conteúdo que você começou a consumir naquele celular estranho ou em algum aparelho que não esteja vinculado com a conta em aberto, né? Ou no Google ou no YouTube, e que está vinculada à sua rede, ela começa esses vídeos, né? Essa caça que esses aplicativos fazem no seu IP, de históricos de que você começou a consumir um determinado produto, ele começa a aparecer nos outros aparelhos vinculados à sua rede. Então, assim, eu já fiz esse teste na minha casa e realmente funciona. Então, e eu descobri isso por acaso, assim. Então, eu percebi que o IP agora, o Google, né, o YouTube, que faz parte também do Google, né, foi os dois que eu mais percebi isso, que eles agora estão fazendo rastreio por IP, diretamente no IP. Eles estão puxando os dados diretamente do seu IP. Eles não estão puxando dados mais vinculados a cookies, né? Então você não precisa mais aceitar aqueles cookiezinhos que aparecem em determinadas páginas para fazer rastreio
do consumo de coisas que você acaba acessando nos seus aparelhos remotos ou fixos dentro de casa, né, de internet fixa. Então o que eu falo para você é o seguinte: tudo que eles fazem agora, eles fazem diretamente puxando do seu IP. Não é mais necessário fazer esse processo de rastreio. Então, se o Daniel Mastral estava sendo caçado por alguma situação dentro daquilo que ele já vinha já anteriormente comentando, né, sobre a nova ordem mundial e outras coisas mais, sobre os satanistas e tal, se realmente isso aconteceu e ele estava sendo caçado, essa é uma forma de você rastrear a pessoa, ponto. Né? Eu não vou entrar no mérito se é verdade ou não, né, se é uma coisa, porque a gente, além dele ser uma pessoa que se dizia ex-satanista, que passava toda uma situação, né, de agora como é que eu vou dizer, uma certa religiosidade e tudo. Eu não vou entrar nesse mérito se é uma coisa fake ou não, porque o Daniel Mastral também ele era escritor. Então, assim, a gente não sabe até que ponto tudo que ele disse ali são coisas que, né, que são verdadeiras ou que eram coisas que eram somente para venda da obra dele, mas até por isso que eu quero entrar em uma determinada situação que ele mesmo já mencionou em outros podcasts, porque eu não li os livros do Daniel Mastral. Então eu estou falando aqui pelo que eu sei dos vídeos que ele postava, que eu acompanhava muitos vídeos dele, né, e pelos podcasts que ele participava. Então, assim, ele comentou em vídeos, eu não sei especificamente qual foi o vídeo, se eram os vídeos que estão no canal dele, que eu não sei se até quando você vai ter acesso a isso, né, ou os vídeos que foi em algum podcast, que ele comentou que quando ele era mais novo, que ele fazia parte desse grupo de satanistas, né, ele foi clonado, né? Ele foi clonado, segundo as falas dele. Clonaram ele. Aí entra numa determinada situação. Quem estava ali morto era o verdadeiro Daniel Mastral, né? O Daniel Mastral que nós conhecemos, que conhecemos, né, entre aspas, que ficava conversando com a gente pela internet, que participava dos podcasts, ou foi o clone do Daniel Mastral, né? Teoricamente. Porque ele expôs uma situação como essa, que ele tinha um clone. Foi o clone do Daniel Mastral que morreu? Foi o Daniel Mastral que realmente estava ali morto, que está morto? A gente não sabe. Né? Então esse é um ponto que eu quero abordar aqui com vocês. Quem de fato estava ali? Era o Daniel Mastral ou era um clone dele? Nesse corte aqui do podcast do Inteligência Limitada, o entrevistado, ele até coloca, né, e acho que o Rogério também coloca da situação de que ele foi achado com uma perfuração na cabeça, que ele tinha um machucado na cabeça, né, que tinha uma perfuração também numa árvore. Gente, pelo amor de Deus, ali estava dizendo que a gente não sabe da questão do laudo pericial, sobre as outras coisas. Mas se a pessoa com a potência que tem, o calibre que ele estava, a pessoa coloca esse calibre na fonte e dá um tiro, né? Obviamente que a munição, né, ela vai atravessar o crânio da pessoa e vai parar em algum lugar. Certo? Então vamos parar de tentar utilizar a morte dele para ficar criando fatos. Vocês podem perguntar, mas você está falando isso, mas você está falando do clone. Mas é uma coisa que ele mesmo expôs. Eu não estou aqui surfando no vazio, entendeu? É uma coisa que ele expôs. Né? Ele falou que tinha um clone.
Onde é que está esse clone dele? E eu não ouvi mais, assim, pelo menos eu não lembro de ter ouvido mais fala nenhuma dele sobre o que aconteceu com o clone dele. E ele falava que o clone dele era igual a ele, já era adulto, entendeu? E aí? O que aconteceu com essa pessoa? Né? Porque ele comentou essa situação do clone quando ele falou que existiam sujeitos que estavam sendo preparados para assumir os poderes, né? Para assumir o mundo quando houvesse a nova ordem mundial. E ele era uma dessas pessoas que estava sofrendo essa preparação, segundo as falas dele em, né, em vídeos passados. E aí? Onde é que está o clone? Onde é que foi parar? Não sabemos. Outro fato é que, como até exposto aqui nesse podcast, o apresentador ele fala que ele teve uma tentativa de autodestruição. Ele tentou se destruir. Tanto que ele foi internado. Tem vídeos dele na internet no hospital. Tem vídeos dele enfaixado, né? Pela tentativa que ele fez. Então, assim, você nunca vai saber, a pessoa que tenta cometer o ato, você nunca vai saber o momento que ela vai fazer isso, né? Quando que ela vai fazer isso, só se ela quiser que você saiba. Entende? Então, assim, isso é uma coisa que eu quero colocar para vocês. Então, vamos refletir um pouco, sabe? Vamos pensar, né? Aí tem uma parte que ele fala da questão do tiro, da perfuração na árvore, da luxação que ele tem na cabeça. Gente, ele está num campo, ele está num local aberto, ele não fez isso dentro do carro, sentado, né? Ele foi lá, né? Vamos supor que tenha sido ele cometeu o ato, ele estava de pé, né? E a pessoa vai lá, comete o ato de pé, a munição vai, atravessa para um outro canto, ela vai parar em algum lugar, como possa ser que ele possa ter parado da árvore, e o corpo vai cair. Ele está de pé, o corpo cai, tem uma pedra atrás, alguma coisa que possa causar um dano contundente ao corpo. No momento da queda vai haver uma luxação, um machucado em alguma parte, entendeu? Então isso é uma coisa que acontece, tá? Então foram esses pontos que eu gostaria de falar aqui, porque isso estava me incomodando, entende? Então vou cessar aqui a minha fala. Agradeço a vocês quem ficou até o final para poder escutar o que eu estou falando. Peço desculpa no início do vídeo por conta, não sei se está saindo um áudio ou não, mas não vou editar, não vou fazer nada. E é isso, tá? Vamos respeitar a família, vamos respeitar a obra dele, as obras que ele deixou, né? E vamos, né? Quem tem fé, exerça a tua fé, peça para que, se possível, né? A gente não sabe o que acontece nesse mundo de uma maneira geral, se possível que ele possa estar em um bom lugar, tá bom? Obrigado a todos, fui.